Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje vamos mergulhar fundo em uma filosofia de investimento poderosa, mas elegantemente simples, apresentada em um livro chamado O Investidor Dandô, de Mohnish Pabrai. Exploraremos a ideia central de cara eu ganho, coroa eu não perco muito. Detalharemos os 9 princípios da estrutura Dandô e entenderemos como identificar investimentos que oferecem baixo risco, mas alto potencial de retorno, procurando por algo chamado alta incerteza. É uma forma de pensar que pode mudar fundamentalmente como você vê tanto o mercado de ações quanto os negócios em si. Sempre que podemos, tentamos responder às perguntas e surgem na seção de comentários. A melhor maneira de todos nós aprendermos é compartilhando nossas experiências e nossas dúvidas. Então, se algo que discutimos hoje despertar uma ideia, ou se você tiver uma história sobre um investimento que fez, por favor, compartilhe abaixo. O objetivo é criar uma comunidade onde todos possamos aprender uns com os outros. Então, quem é esse tal de Mohnish Pabrai e o que Dandô sequer significa? Pabrai é um investidor de grande sucesso que admite abertamente ser um copiador. Ele não inventou um novo sistema do zero. Em vez disso, ele estudou os grandes, particularmente Warren Buffett e Charlie Munger, e destilou a sabedoria deles em uma estrutura focada e prática. Dandô é uma palavra em Gujarati e se traduz aproximadamente como empreendimentos que criam riqueza. Mas é mais do que apenas negócios. É uma abordagem específica para os negócios, que se concentra em maximizar as recompensas enquanto minimiza o risco de forma obsessiva e implacável. Toda a filosofia é construída sobre uma bela história do mundo real que Pabrai usa para ilustrar o conceito perfeitamente. É a história do fenômeno dos motéis Patel. No início dos anos 70, uma onda de imigrantes indianos, muitos com o sobrenome Patel, foi expulsa de Uganda pelo ditador Idi Amin. Eles chegaram a lugares como os Estados Unidos e o Reino Unido com muito pouco dinheiro, muitas vezes apenas algumas centenas de dólares. Eles precisavam encontrar uma maneira de ganhar a vida, e rápido. Um número surpreendente deles entrou no negócio de motéis. Agora, você pode pensar, como alguém com quase nenhum capital pode comprar um motel? Bem, é aqui que a genialidade Dandô entra em jogo. Eles não foram atrás dos novos e brilhantes Holiday Inns. Em vez disso, procuraram por motéis pequenos, independentes e muitas vezes em dificuldades que estavam à venda. O tipo de lugar do qual o investidor médio fugiria. Veja como eles estruturaram o negócio. Digamos que o motel estivesse à venda por $500 mil. Uma família Patel poderia ter apenas $50 mil em economias. Eles iam até o proprietário e ofereciam esses 50 mil como entrada. Então, e esta é a chave, eles pediam ao vendedor para financiar uma grande parte dos $450 mil restantes. O banco financiaria o resto. O vendedor muitas vezes se sentia motivado a fazer isso, porque o motel estava em dificuldades e era difícil de vender de outra forma. Assim, a família Patel coloca muito pouco do seu próprio dinheiro. O risco de perda está limitado a esses $50 mil. E o potencial de ganho? Bem, eles não contrataram um monte de funcionários. A família inteira se mudou para um dos quartos do motel, eliminando efetivamente seus próprios custos de moradia. O marido podia gerenciar a recepção, a esposa cuidava da limpeza e os filhos ajudavam depois da escola. Eles administravam toda a operação com seu próprio trabalho e suor, mantendo os custos no mínimo. Pense no perfil de risco-recompensa aqui. Se o negócio falhar, a família perde seus $50 mil e o tempo que investiu. É uma perda dolorosa, mas não catastrófica.
O banco e o vendedor original, que financiaram o acordo, sofrem o maior golpe financeiro. Mas se o negócio der certo, ao manter os custos incrivelmente baixos e administrar o local de forma eficiente, eles podiam pagar a dívida e aumentar o patrimônio. Em poucos anos, eles poderiam ser donos de um ativo valioso, uma máquina de gerar caixa. Eles transformaram $50 mil em um ativo que valia muitas vezes mais. Esta é a essência do Dhandho. Cara, eu ganho muito. Coroa, eu não perco muito. Este exemplo da vida real forma a base para os 9 princípios fundamentais de Pabrai. É uma estrutura projetada para encontrar essas oportunidades de investimento do tipo Motel Patel no mercado de ações. O primeiro princípio é focar em comprar negócios já existentes. Os Patel não tentaram construir um motel novo do zero. Isso é incrivelmente arriscado. Você tem que lidar com construção, licenças e construir uma base de clientes do zero. Em vez disso, eles compraram um negócio existente com um histórico, fluxo de caixa existente e um conjunto conhecido de problemas. Em investimentos, isso significa comprar ações de empresas estabelecidas, não apostar em startups especulativas. É simplesmente mais fácil descobrir o valor de uma empresa com 10 anos de histórico financeiro do que uma empresa com uma ótima ideia, mas sem receita. O segundo princípio decorre disso: comprar negócios simples. Os Patel compraram motéis. É um modelo de negócios direto. Você aluga quartos, os limpa, coleta o dinheiro. Você não precisa de um PhD em engenharia aeroespacial para entendê-lo. Pabrai argumenta que devemos fazer o mesmo com nossas ações. Invista em empresas cujos modelos de negócios você possa explicar a uma criança de 10 anos. Pense em empresas de doces, fabricantes de refrigerantes ou serviços de coleta de lixo. Ele aconselha especificamente a investir em setores com uma taxa de mudança ultralenta. Você quer um negócio que provavelmente estará fazendo a mesma coisa e será tão lucrativo daqui a 20 anos quanto é hoje. A alta tecnologia é empolgante, mas também é um campo minado onde o gigante de hoje pode ser o fóssil de amanhã. Isso nos leva ao terceiro e talvez mais contrário princípio: comprar negócios em dificuldades em setores em dificuldades. Isso soa assustador, certo? É a escola de pensamento de correr para um prédio em chamas. Mas é onde as melhores pechinchas são encontradas. Quando um setor inteiro está em baixa, pense no setor de transporte marítimo durante uma recessão global, ou no setor de petróleo e gás quando os preços despencam. Os investidores entram em pânico. Eles vendem tudo, o bom e o ruim, indiscriminadamente. É nesse momento que o investidor Dhandho se interessa. Os Patel compraram motéis que ninguém mais queria. Da mesma forma, Pabrai procura por empresas sólidas que foram injustamente punidas porque estão em uma vizinhança que está temporariamente em chamas. O objetivo é encontrar a única casa na rua que é construída de tijolos, enquanto todas as outras são de palha. Claro, você não pode simplesmente comprar qualquer empresa barata. Isso é uma clássica armadilha de valor. Isso nos leva ao quarto princípio, um conceito emprestado diretamente de Warren Buffett: comprar negócios com um fosso econômico durável. Um fosso é uma vantagem competitiva que protege uma empresa de concorrentes, assim como um fosso ao redor de um castelo o protege de invasores. Fossos vêm em várias formas. Pode ser uma marca poderosa, como a Coca-Cola. Pode ser um efeito de rede, onde o serviço se torna mais valioso à medida que mais pessoas o usam, como Visa ou Mastercard. Pode ser uma vantagem de baixo custo, como a Geico em seguros. Um alto custo de mudança, onde é um grande transtorno para os clientes saírem, como tentar mudar todo o seu escritório do Microsoft Windows
para outro sistema operacional. Um investidor danrado procura por uma empresa em dificuldades que, apesar de seus problemas atuais, ainda tenha seu fosso intacto. Agora, uma vez que você encontra uma dessas oportunidades incríveis, um negócio simples, em dificuldades, com um fosso durável, que está sendo negociado por muito menos do que vale, o que você faz? É aqui que entra o princípio número 5, apostar pesado quando as chances estiverem esmagadoramente a seu favor. O conselho financeiro tradicional prega a diversificação. Tenha um pouco de tudo. Pabrai e muitos outros grandes investidores de valor argumentam contra isso. Quando você encontra uma verdadeira situação de cara eu ganho, coroa eu não perco muito, você não deve apenas assumir uma pequena posição. Você deve fazer uma aposta concentrada. Isso não significa ser imprudente. Significa que, após fazer uma imensa lição de casa e confirmar a alta probabilidade de sucesso e o baixo risco de perda, você investe com convicção. Você pode encontrar apenas algumas dessas oportunidades em uma década. Então, quando uma aparecer, você tem que agir de forma decisiva. O sexto princípio é focar em arbitragem. A definição clássica de arbitragem é lucro sem risco, como comprar um produto por $10 em um lugar e vendê-lo simultaneamente por $11 em outro. No mundo real dos investimentos, a arbitragem pura é rara e passageira. Pabrai usa uma definição mais ampla. Ele procura por situações onde há uma desconexão entre preço e valor que é quase certo que se fechará em um curto período. Ele dá exemplos de arbitragem de fusão, onde você compra a ação de uma empresa que está sendo adquirida por um pouco menos que o preço de aquisição, capturando pequeno spread quando o negócio for fechado. A ideia central é encontrar situações específicas, impulsionadas por eventos, onde o resultado é altamente provável, criando um retorno de baixo risco. Tudo isso depende do sétimo e mais fundamental princípio do investimento em valor: comprar negócios com uma grande margem de segurança. Este conceito vem de Benjamin Graham, o mentor de Buffett. A margem de segurança é a diferença entre o valor intrínseco de uma empresa, o que ela realmente vale, e o preço que você paga por sua ação. Digamos que você faça a sua análise e determine que uma empresa vale $100 por ação. Uma margem de segurança significa que você não a compra a $95. Você espera até poder comprá-la por $50 ou $60. Esse desconto enorme é a sua proteção. É o que faz a parte coroa eu não perco muito da equação funcionar. Se você estivesse errado sobre o valor da empresa, ou se as coisas piorarem um pouco, esse grande desconto fornece uma almofada que absorve o impacto negativo e impede que você perca dinheiro. Este próximo princípio é sutil, mas incrivelmente importante. É o princípio número 8. Investir em negócios de baixo risco e alta incerteza. Isso soa como uma contradição, então vamos analisar. O mercado muitas vezes confunde risco com incerteza. Risco é a probabilidade de uma perda permanente de capital. Se você investe $100 e há uma chance de 50% de ir a zero, isso é alto risco. Incerteza, por outro lado, é quando a gama de resultados futuros é ampla e difícil de prever. O mercado odeia incerteza. Quando o futuro de uma empresa parece nebuloso, os investidores ficam com medo e vendem, empurrando o preço da ação para baixo. O investidor dando procura por situações onde a incerteza é alta, mas o risco real de perda permanente é baixo. Imagine uma grande empresa, líder em seu setor, que é atingida por um grande recall de produto. As manchetes são terríveis. Os analistas não sabem quanto isso custará ou quanto danificará a marca. O futuro é altamente incerto. O preço da ação despenca.
Um investidor dando arregaçaria as mangas e perguntaria: este problema é temporário? A empresa pode sobreviver a ele? Seu poder de lucro a longo prazo ainda está intacto? Se as respostas forem sim, então esta é uma situação clássica de baixo risco e alta incerteza. O preço baixo, impulsionado pelo medo, fornece uma enorme margem de segurança. Baixo risco, enquanto a resolução da incerteza fornece o enorme potencial de ganho. O princípio final, número 9, é um que Mohnish Pabrai vive e fala com grande orgulho. É melhor ser um copiador do que um inovador. Ele argumenta que tanto nos negócios quanto nos investimentos, tentar inventar algo completamente novo é incrivelmente difícil e tem uma alta taxa de falha. É muito mais eficaz identificar o que já funciona e copiar. Sam Walton não inventou a loja de varejo, ele a aperfeiçoou, copiando e melhorando as melhores ideias que via. Pabrai não inventou o investimento em valor. Ele pegou as estruturas comprovadas de Graham, Buffett e Munger e as aplicou rigorosamente. Não há vergonha nisso. O objetivo do dando é ganhar dinheiro com baixo risco, não ganhar um prêmio por originalidade. Encontre os melhores investidores. Entenda seus modelos e copie descaradamente seus processos de pensamento. Então, quando você junta todos esses 9 princípios, você tem a estrutura dando. É uma lista de verificação mental para encontrar aquelas raras apostas assimétricas. Você está caçando por um negócio simples, existente, em um setor em baixa. Você precisa ter certeza de que ele está protegido por um fosso durável. Então, você espera pacientemente e esta parte é crucial, por um momento de alta incerteza para criar um preço de crise. Esse preço baixo deve lhe dar uma margem de segurança massiva em relação ao valor intrínseco da empresa. Quando você encontra esse alinhamento perfeito de fatores, você aposta pesado. E o tempo todo você é guiado pela sabedoria dos outros, copiando descaradamente o que foi comprovado que funciona. Como uma pessoa comum, alguém que não é um gestor de fundos em tempo integral, realmente usa isso? O primeiro passo é a educação. Você tem que dedicar tempo para aprender. Leia o livro de Pabrai. Depois, leia O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Leia as cartas anuais de Warren Buffett aos acionistas da Berkshire Hathaway, que estão disponíveis gratuitamente online, e são uma aula magna em lógica de negócios e investimentos. Você precisa construir o conhecimento fundamental primeiro. Em seguida, você precisa aprender o básico da avaliação de empresas. Você não precisa ser um analista de Wall Street, com uma planilha complexa. Você só precisa ser capaz de fazer uma estimativa razoável do valor de um negócio simples. Você pode fazer isso olhando para seus lucros passados, seus ativos e comparando-o com negócios semelhantes. O objetivo não é estar precisamente certo, mas está aproximadamente certo. Você quer saber se uma empresa vale aproximadamente $100 por ação quando está sendo negociada a 50. O valor exato pode ser 90 ou 110, mas isso não importa se sua margem de segurança for enorme. Talvez a parte mais difícil seja cultivar uma paciência extrema. Das oportunidades dando são, por sua natureza, raras. Elas só aparecem durante tempos de turbulência no mercado ou quando uma empresa específica e excelente enfrenta um obstáculo temporário e solucionável. Isso significa que você pode passar um ano ou até mais sem fazer um único novo investimento. Você tem que se sentir confortável, mantendo o dinheiro em caixa e esperando pelo arremesso perfeito. Como diz o ditado, no investimento, o rebatedor fica no home plate e pode ver milhares de arremessos. Não há strikes cantados. Você pode esperar o dia todo por aquele arremesso perfeito, lento e fácil bem no meio, e só então você rebate. Essa mentalidade exige uma mudança fundamental. Você deve parar de pensar como um trader de ações que observa as oscilações diárias de preços
e começar a pensar como dono de um negócio. Quando você compra uma ação, está comprando uma fração da propriedade de uma empresa real. Você deve se perguntar: eu estaria confortável em ser dono de todo este negócio por completo a este preço? Se a resposta for um sonoro sim, então provavelmente é um bom investimento. Se você está comprando apenas porque espera que o preço suba na próxima semana, isso é especulação, não investimento. Vamos tentar um exercício mental. Pense na primavera de 2020. O mundo estava fechando. Companhias aéreas, linhas de cruzeiro, restaurantes e hotéis viram seus negócios evaporarem da noite para o dia. A incerteza estava nas alturas. Ninguém sabia quanto tempo duraria ou quais empresas sobreviveriam. Os preços das ações nesses setores caíram 50%, 60% até 80%. Aquele foi um momento de extrema dificuldade e extrema incerteza. O investidor Dandeno não teria fugido para as colinas. Ele teria arregaçado as mangas e começado a cavar. Eles fariam perguntas como: qual dessas companhias aéreas tem o balanço patrimonial mais forte e pode sobreviver por mais tempo sem receita? Qual rede de hotéis possui imóveis valiosos que fornecem um piso de ativos sólidos ao seu valor? Qual empresa de restaurantes tem uma marca forte e uma base de clientes leais que retornará assim que as coisas reabrirem? Eles estariam procurando pelas jogadas de baixo risco e alta incerteza. A empresa que estava precificada para a falência, mas tinha uma chance muito real de sobrevivência e eventual recuperação. O potencial de ganho, comprando a esses preços profundamente deprimidos, era enorme. O risco, se você escolhesse uma empresa com um balanço patrimonial forte e um fosso durável, era muito menor do que o pânico do mercado sugeria. A estrutura Dandeno não é apenas uma estratégia de escolha de ações, é uma maneira de ver o mundo. É uma filosofia de negócios focada na sobrevivência e no oportunismo. Ela ensina a separar o medo do fato e o preço do valor. Trata-se de entender que as maiores recompensas muitas vezes não vêm de assumir os maiores riscos, mas de encontrar situações onde o risco foi sistematicamente eliminado da equação, antes mesmo de você fazer seu movimento. Trata-se de jogar um jogo onde as probabilidades estão a seu favor. Os Patel fizeram isso com motéis. Monish Pabrai faz isso com ações. Os princípios permanecem os mesmos. Procure por empreendimentos simples e compreensíveis. Espere que eles se tornem disponíveis a um preço que lhe ofereça uma margem de segurança massiva, muitas vezes por causa de problemas temporários e medo generalizado. Garanta que haja um fosso protetor. E então, quando você encontrar essa rara combinação, haja com convicção. É uma abordagem paciente, disciplinada e profundamente lógica para construir riqueza. A lição central é que você não precisa ser um gênio inovador para ficar rico. Você só precisa ser um copiador racional e paciente que sabe reconhecer um bom negócio quando vê um, e entende que a regra mais importante é não perder dinheiro. Essa é a arte do Dandeno.